o nosso Você Bonita para esse bate-papo muito importante sobre dores no corpo na menopausa. Não é normal e a gente não tem que passar por isso. Então vamos entender o conteúdo com o Dr. Igor Padovese, ginecologista, junto com a gente, Dr. Fernando Jorge, que é ortopedista, e os tipos de dores também que a gente vai colocar aqui, vocês vão se identificar, gente, interessantíssimo papo. Vamos lá, começar com você, Dr. Igor, falar um pouquinho dessa questão da menopausa, você como ginecologista, inclusive no intervalo a gente estava falando sobre isso. Muitos sintomas, eles se iniciam antes até do martelo estar ali batido, ó, você está na menopausa, né? Carol, esse é um ponto super importante que a maioria das mulheres não conhece. A menopausa é o fim do processo, é quando o ovário, que produz os hormônios, o estrogênio, a progesterona, ele esgotou de vez. Só que em média 5, 7, até 10 anos antes pode começar a falta dos hormônios, a queda progressiva que leva ao início dos sintomas. E o momento de fazer o tratamento é no início da perimenopausa e não esperar a menopausa lá na frente. Porque daí até uma reposição hormonal pode ser mais difícil, né? Exatamente. Não só mais difícil, mas a mulher vai ter passado por muitos anos sofrendo com sintomas que não precisaria. Então, o início da terapia hormonal, hoje em dia isso é claro, está escrito em todos os consensos de menopausa. Tá. É no início dos sintomas, na perimenopausa. Tá certo. A gente vai falar um pouquinho dos exames também, mas queria ouvir de você também, doutor, pensando na sua especialidade da ortopedia, quando a gente fala até dos hormônios, dentro da ortopedia, às vezes não seja até uma prática, né, essa questão dos hormônios como para outras especialidades médicas, mas quando a gente coloca um conteúdo, um assunto, uma queixa, um sintoma de dor e que são dores que estão relacionadas com a sua especialidade, hoje como isso é visto? Vocês já têm então aquela ideia da mulher em determinado momento vai sim estar relacionada à menopausa? É importante deixar claro, Carol, que a dor articular, as dores crônicas em gerais, quando ela comete a mulher na menopausa, ela tem que ser, para o ortopedista, para o especialista em dor, um diagnóstico de exclusão. Certo. O especialista que vai trazer esse paciente para dentro do consultório da ortopedia é o ginecologista, que vai avaliar se essa paciente está realmente com deficiências hormonais provocadas pela menopausa. Perfeito. E nós vamos avaliar se é uma causa reumatológica, autoimune, degenerativa ou se é provocada pela menopausa. Entendi. Aí, a partir desse diagnóstico, um trabalho em equipe, um trabalho em conjunto, vai tratar melhor e trazer uma qualidade de vida para essa paciente. Porque, claro, precisa tirar outras possibilidades que também trazem aí dores que as mesmas queixas às vezes, né? Eu vou começar então mostrando os tipos e aí eu acho que vai ficar bem interessante porque a gente vai se identificando, ó. As neuropáticas, quando a gente fala de dores neuropáticas, doutor. Vou deixar o Fernando explicar. Vamos lá, na área doutor dele. Fernando, lá, queimação, dormência, formigamento. São dores que podem vir pela menopausa, porque na verdade quando a gente, como o Igor falou, quando a gente tem a menopausa, a gente tem uma deficiência de alguns hormônios que são gerados, são produzidos, né, sintetizados pelos ovários, como por exemplo o estrogênio, o Igor vai explicar melhor, mas ele é uma substância, simplificando, que ele funciona como uma proteção para os nervos. Tá. O nervo funciona como se fosse um cabinho, um fio mesmo, e ele tem essa capinha. O estrogênio, ele funciona como essa capinha, uma proteção. Conforme a mulher entra na menopausa e termina, vai diminuindo a produção, essa capinha vai tendo algumas falhas. Então, ele pode ficar, tanto o nervo periférico quanto mesmo o cérebro, por isso as enxaquecas, elas podem ficar hiperexcitáveis. Então, um toque, uma lesão, uma contusão que não era para gerar uma dor tão grande, ela vira uma dor grande. Puxa vida. E pode vir como choque, queimação, ela pode vir como uma dormência, um formigamento. E tem seus diagnósticos diferenciados com outras patologias que geram o mesmo sintoma. Túnel do carpo também tem uma relação um diagnóstico hormonal diferencial e tem uma relação grande também com a queda hormonal. Olha que interessante. Porque o que acontece, Carol, é que o estrogênio ele tem funções diversas em quase todos os tecidos do corpo da mulher. E conforme ele falta nessa fase, uma das manifestações possíveis pode ser nos órgãos músculo-esqueléticos, então nos nervos, nos músculos, nas articulações. Então, algumas mulheres nessa fase, e é super comum, esse é um assunto pouco falado, hoje já tem se falado muito da menopausa, mas se fala pouco desse tema. E é bastante frequente, mais ou menos 2/3 das mulheres na transição menopausal ou depois podem ter alguma manifestação e não identificarem. Às vezes ela vai parar no ortopedista em busca de outras causas. Entendi. E por vezes, claro que tem vários outros diferenciais, mas por vezes a terapia hormonal é o que ia resolver o problema dela.
Olha, Exato. e eu fico pensando o seguinte, o que vai então, muitas vezes, ditar esse quadro e ter essa relação com a menopausa, porque quando a gente fala um número assim, não são todas que vão relatar essa queixa. No entanto, a queda hormonal acontece em todas. Então, tem mais coisas associadas, estilo de vida, enfim, questões até genéticas, né, possíveis aí. Então a minha mãe teve, então eu tenho mais chance. Sem dúvida, esse tipo de dor muscular, dor no corpo, dor articular, tem vários possíveis diagnósticos, várias possíveis causas. Acho que colocando, Carol, de uma forma fácil, para o ginecologista, quando chega a mulher, num contexto de sintomas da menopausa, que ela está também com calorão, está dormindo mal, está ansiosa, irritada, com ressecamento, etc. Dentro desse contexto, a dor muscular, articular, enfim, é muito provável que seja parte do conjunto. Sim. Então a gente normalmente vai iniciar a terapia hormonal, e se ela não melhorar, vai encaminhar para uma avaliação especializada. Tá. E já o médico especializado, quando recebe, ele vai procurar outras causas possíveis e para ele a exclusão é a causa hormonal. Encontrou. Né? E ouvindo até o histórico um pouco, né, familiar. A paciente chegou, ela não sabe se ela está menopausada ou não. É interessantíssimo você solicitar os exames. O ortopedista, mesmo ele sendo da área ortopédica, o médico da dor, ele tem por obrigação saber os exames necessários a ser solicitados, até para facilitar a vida do especialista ginecologista. Ele solicita, dá para ele solicitar também exames reumatológicos para fazer a diferenciação se é uma patologia autoimune reumatológica ou não. Tá. Histórico familiar, se ela tem uma genética de um desgaste, de uma degeneração, que vem isso hereditariamente. Tá. A partir do momento que excluiu, realmente pode ser provocado pela menopausa, vale um contato, conversar com o médico ginecologista da paciente e juntamente fazer um trabalho. Algo que é muito importante é que, na maioria das vezes, a mulher que chega, ela não tem só a dor provocada pelos hormônios. A menopausa, o Igor pode falar melhor do que eu em relação a isso, a gente tem também a sarcopenia, que perde massa muscular, a gente tem uma questão emocional muito envolvida, então ela deixa de fazer atividade física por estar com indisposição, por estar desanimada. Sintomas não é só depressivos, que às vezes agravam a dor que ela já sentia, e num contexto de um quadro depressivo, essa dor pode se intensificar, então é complexo. Muitas vezes não é uma causa única. Pequenos detalhes têm que ser tomados em consideração para ter o diagnóstico correto. Tá certo. Eu vou aproveitar e tirar outras aqui, ó. As crônicas, então, generalizadas. Aí a gente está falando, acho que a gente tem aqui para colocar na tela também para vocês. O doutor vai explicar. Então, quando a gente fala de crônicas generalizadas, eu acho que vai ao encontro do que você disse há pouco. Exato. Fibromialgia e dores pélvicas que têm relação com questão emocional. Muito. Também. Puxa vida, gente, que loucura. A gente tem acho que é no jornal britânico Climaterics, de 2022, saiu uma nomenclatura que chama Síndrome Dolorosa Pós-Menopausa. Nossa. Ela envolve vários sintomas. Da parte ortopédica, da parte de dor, ela envolve a dor crônica, acima de 3 a 6 meses. Abaixo de 3 meses nós não chamamos de dor crônica. Tá. E ela envolve não só a fibromialgia, que é um diagnóstico muitas das vezes que está sendo dado sem ter um critério muito específico. Agora, existem outros critérios para entrar dentro dessa síndrome, que o Igor pode falar até melhor. Ah, que interessante. Tem se usado um termo chamado síndrome músculo-esquelética da menopausa, que é um termo recente, inclusive no meio médico. A gente tem aqui, ó. E é um exemplo, é uma comparação, Exato. porque existe a síndrome geniturinária, que é super comum, que é ressecamento, atrofia, dor, coceira, sintomas urinários, incontinência urinária, tudo isso é muito comum, está associado à menopausa, é chamada síndrome geniturinária. E aí se criou esse termo síndrome músculo-esquelética para resumir essas alterações também que podem acontecer. Então, dores nas articulações periféricas, como joelhos, quadris e mãos. Agora, importante nas dores musculoesqueléticas é que, na maioria das vezes, principalmente no caso da mulher, que ela não tem um histórico familiar de degeneração, ela não tem nada reumatológico ou autoimune, e ela chega com essas dores, a partir do momento que ela tem a queda do estrogênio, ele é fundamental na produção do líquido sinovial. Entendi. Então, ela perde a lubrificação, ela começa a ter um atrito, ela começa a ter um edema onde vem a dor. Nossa. E na coluna, quando a gente vai observar, entre um osso da coluna e outro osso da coluna, a gente tem um disco. Esse disco serve para absorver. Ele é composto de colágeno, proteoglicanas, de água, de líquidos, e que o estrogênio, ele é um dos fatores na produção. Caiu o estrogênio, caiu a produção, a gente pode ter também
a dor na coluna, a dor lombar. E por isso, então, acaba sendo até um rebote. A mulher tem ali a prática da atividade física ao longo da vida, de repente vem a menopausa, ela começa a achar, né, não rende o quanto rendia antes, tem mais dores pós-atividade física, e isso tem relação direta com o hormônio e a gente nem pensa. A gente já está fazendo atividade física de forma errada, que a gente está, de repente, não comendo direito, enfim. Interessante esse comentário, porque é um sintoma de algumas mulheres que são ativas, que praticam, começam em determinado momento a ter muita dor, dificuldade para recuperar, dor muscular depois do treino que não tinham. E muitas vezes isso está associado à falta progressiva do estrogênio e às vezes ela não se atenta a isso porque ainda menstrua, está ali com seus 40 e poucos anos, ainda não está na menopausa, mas está naquela perimenopausa que a gente falou, que é o início dos sintomas e essa pode ser uma das manifestações. Gente, mas que importante é essa informação, porque o que eu acho mais difícil é quando você está investigando alguma coisa e nos exames não tem nada, não é verdade? Aí você vai lá, aí vai aquela investigação, você fala assim, não, mas não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Então hoje a gente está abrindo um caminho, um papo, para as pessoas pensarem que é a menopausa em si trazendo tudo isso. Super importante isso que você falou também, porque o diagnóstico da menopausa, Carol, ele é clínico, ele não depende de exames, principalmente da perimenopausa. E precisamos lembrar que para muitas coisas em medicina o diagnóstico é clínico, não depende de um exame de imagem. Então, por exemplo, enxaqueca, fibromialgia, sei lá, ter vários exemplos que o diagnóstico é dado por um conjunto de sintomas e sinais. E no caso da transição menopausa à menopausa é a mesma coisa, não tem exame que mostra. E é isso, é realmente essa habilidade também dos médicos. E algo importante, Carol, é que quando nós falamos na dor provocada pela menopausa ou pós-menopausa, quando a gente leva para o lado de como vou tratar isso, a reposição hormonal que fica a critério do especialista, o ginecologista, mas é importante, do mesmo jeito que eu tenho vários fatores para chegar no diagnóstico, eu tenho que levar em consideração vários fatores para tratar. A menopausa, ela atrapalha a qualidade do sono, então é importantíssimo o tratamento do sono e uma higiene do sono. Ela traz uma fraqueza muscular, então não é tirar a mulher da atividade física, é orientá-la da forma correta e qual atividade é melhor para ela. E alimentação, ter uma alimentação menos inflamatória, uma alimentação menos processada, a gente ter produtos que são nutracêuticos, como você acabou de citar no programa, isso ajuda muito a recuperação da mulher. Não é remédio. A suplementação é muito importante. É alimentação correta, qualidade de vida, mudar os hábitos. Tá? Perfeito. Eu vou começar a colocar perguntinhas do público, tá bombando lá. Vamos lá, meninas, olha lá. Manda mensagem pra gente na tela quem escreveu. Carla, obrigado, um beijo. Olha, tenho 56 anos, tem um ano que eu estou sentindo muitas dores e formigamento na perna esquerda. Nenhum ortopedista descobriu o tratamento correto. Isso pode estar associado à menopausa, aí vai investigando e vai ficando cada vez mais... Dói, né? Quando a gente investiga uma coisa e a gente não encontra, então... Pode estar sim, é importante uma avaliação e descartar. No caso da parte ortopédica, é fundamental todo um histórico dela, histórico da família, os exames laboratoriais sanguíneos para a gente descartar causas reumatológicas, autoimunes. A gente tem um contato muito próximo com o ginecologista dela para discutir a questão se ela entrou na menopausa ou não, e se pode ser isso. E aí sim, ela tem como ter um diagnóstico e mais do que isso, tratar. Tá certo. Então, é mais alguma coisa que talvez ela não tinha pensado que agora, hoje, na nossa discussão, pode estar associada. E, Carol, é difícil porque às vezes ela pode ter alguma causa, por exemplo, nessa situação da Carla, talvez uma hérnia de disco, não sei, causando uma dor, um formigamento, mas que ela já vinha há algum tempo. E aí, com o contexto da menopausa, o estrogênio, ela pode ter piorado da dor. Então é importante para ela ver se, além disso, ela falou que tem 50 e poucos anos. 56. É muito provável que ela já esteja passando ou passado pela transição da menopausa. Então, se ela tem calorão, se ela dorme mal, se ela está irritada, tem ressecamento, os outros sintomas da menopausa. Associados. Perfeito. E a investigação. Tem mais perguntinha? Olha lá. Obrigada, Alô, um beijo. Estou na pré-menopausa. Pratico 5 dias musculação, 2 dias yoga. Há anos eu estou percebendo... Há anos. E ultimamente estou percebendo diferença nas articulações. Parece meio travada. É normal? É normal por 2 motivos. A gente tem a questão de avaliar a questão estrogênica, que ele é um dos hormônios
que fazem a produção do líquido sinovial. Nós chamamos de ácido hialurônico. Tá. Hoje tem até a possibilidade de você ter a colocação, a infiltração de ácido hialurônico nas articulações. Ele funciona como um lubrificante. Se ela tem a menopausa, diminuição do estrogênio, e a gente observa que essa diminuição diminuiu o líquido sinovial, vai ter maior atrito, ela vai ter uma rigidez, ela vai ter mais dor e vai atrapalhar ela. Gente, eu não tinha a menor ideia que o estrogênio tinha uma ação nessa questão da articulação. Que importante entender isso. Algo importante, desculpa, Igor, é que o estrogênio, dentro das articulações, como ela disse, ele também é um dos fatores produtores de colágeno 1 e 2. E o colágeno tipo 2, ele é fundamental para a cartilagem articular. Precisamos também, né, na forma de Mais suplementação. uma vez, a mesma questão. Se ela está na pré-menopausa, provavelmente ela deve ter outros sintomas além desse. E aí, provavelmente, ela já tem recomendação de tratar a pré-menopausa e talvez melhore disso também sem outras intervenções. Tá certo. Tem mais perguntinha, aproveitem. Obrigada, Evane, um beijo. Dor nos braços e ombros após fazer alguma atividade que precisa levantá-los. É da menopausa? Pode ser falta de atividade física? Olha quantos sintomas que as pessoas... Eu tinha certeza que isso ia acontecer, de identificar. É uma das queixas que pode acontecer, porque sim, da mesma forma que dentro das dores musculoesqueléticas a articulação é envolvida, tendão, ligamento que envolve o ombro também são enfraquecidos, ficam mais friáveis e ficam possíveis, mesmo na atividade física ou em trauma leve, ter uma lesão. É sim, diagnóstico diferencial é importantíssimo e acompanhamento junto com o Dr. Igor. E excluindo então as outras coisas, como você comentou. Exato. Agora, a gente fala muito da musculação. Você comentou que a mulher precisa ser, então, orientada do que vai ser melhor para ela, o que ela consegue fazer para que ela leve aquilo, claro, adiante. Mas sim, a musculação, ela é um braço desse tratamento, desse controle, da melhora de todos esses sintomas que a gente está falando. Queria ouvir a opinião de vocês. Carol, qualquer atividade física é extremamente importante, inquestionavelmente, para todo ser humano, para viver bem e envelhecer bem. Mas, Fernando, acho que vai concordar comigo, cada vez mais a gente vê na literatura médica comprovação de que exercício de resistência, que a musculação é mais importante. Então, ter músculos é muito importante e tem até pesquisas interessantes saindo mostrando que mulheres que têm mais músculo têm melhor cognição, menos demência, têm outros benefícios. Então, cada vez mais a gente tem olhado para essa questão da chamada sarcopenia, que é a falta de músculo que acontece naturalmente com o envelhecimento, mais ainda depois da menopausa, isso é super importante. Não só concordo, como corroboro com a questão que na menopausa eu tenho a osteoporose envolvida, não só as dores. E a musculação é uma das principais atividades que, além da gente conseguir prevenir a osteoporose, eu consigo ainda reverter com acompanhamento, porque é um trabalho com resistência. Eu tenho uma ação na parte óssea também, não só na muscular. Então eu consigo ter um trabalho do músculo-osso. Agora, tem que avaliar a paciente, porque tem paciente que demorou tanto tempo para procurar o especialista que você não pode pôr direto na musculação, que eu vou consumir massa muscular. Então eu tenho que começar devagar, um pilates, uma fisioterapia, uma hidroginástica, conseguir adaptar essa paciente, conseguir trazer condição muscular, eu ponho para musculação. Olha, gente, então é importante ter ali o aval mesmo médico para começar. O Fernando tocou num ponto super importante, que é a osteoporose, que é uma grande questão, é uma grande ameaça para a vida das mulheres, principalmente mais velhas, de 70, 80 anos. Cair, ter uma fratura, é extremamente grave, pode ser mais grave que ter câncer ou alguma outra doença para essas mulheres. E aí, a terapia hormonal da menopausa previne o osso, a musculação ajuda a fortalecer, além de favorecer o ganho, evitar a perda de massa óssea, também evita que ela caia e tem mais predisposição à fratura. Então é super importante. Carol, Pode falar. eu acho importante a gente deixar claro que eu vejo muito no consultório, o Igor deve ter visto, muitas das vezes a mulher ela vai sozinha. Porque, assim, é fundamental o apoio do companheiro, o apoio da companheira, o apoio do marido, dos filhos. Porque, assim, além da menopausa gerar uma questão emocional e a questão física, ela tendo um apoio, ela tendo um suporte, o tratamento vai ser muito mais fácil, rápido e com sucesso. Então, assim, além de tudo, o amor salva também a mulher da menopausa. Eu acho o apoio, gente, porque é uma batalha. Olha quantas coisas, todos os dias, quase que diariamente a gente fala aqui de menopausa, assunto importantíssimo, e é muito bom trazer todo esse profissionalismo de vocês ali, clínico,
né, entendendo e relacionando as coisas, porque é uma batalha. Então hoje a gente está falando da questão das dores. Outro dia a gente estava falando da questão realmente do desânimo, até do afastamento da relação entre o casal, e a gente sabe que vão ter os picos ali de humor, né? Então achei o seu ponto um ponto muito gentil da nossa conversa associada à menopausa. E filhos também, porque o marido às vezes tem um olhar, mas às vezes os filhos estão numa fase ali da adolescência e tal, que não é culpa deles também, mas é bom que a gente fale isso, que eles ouçam, que não tem essa clareza de perceber que a mãe está num momento delicado da vida dela também, né? Que junta não é a questão, frescura, né, Carol? Não é frescura, que junta até a questão... É biologia. Dos filhos crescendo e da gente mudando as nossas questões também, mas que o nosso corpo está mudando. Carol, é super importante falar disso, sério? porque ainda existe um grande desconhecimento social em torno do que a mulher atravessa nessa fase da perimenopausa e menopausa. Então é importante que os maridos, os filhos também saibam o que é. E deem apoio, gente. Gentileza, apoio, amor, é isso mesmo. Eu vou agradecer os doutores e vou mostrar o livro do Dr. Igor, mas vou deixar os instas aqui para vocês seguirem agradecendo. Dr. Igor você encontra no @doutorabreviado.igor Padovese, com S-I no final, @doutorabreviado.igor Padovese. E Dr. Fernando você encontra no @doutorabreviado.fernandojorge, @doutorabreviado.fernandojorge. E esse livro é muito lindo, acho que, né, recomendação aqui para todas as meninas. Menopausa sem medo, descubra como a ciência da reposição hormonal pode resgatar sua energia, bem-estar e autoestima na menopausa, do Dr. Igor, né, doutor? Parabéns. E uma bíblia praticamente